Em 2007, chegava às barracas de camelô Não vai comprar ninguém. Ninguém compra. um filme sobre um capitão do BOPE Pede pra sair! que, prestes a ser pai, Meu filho vai nascer! decide se aposentar por medo de morrer em serviço. Mas antes, precisa encontrar alguém à altura para ocupar seu lugar. Este é Tropa de Elite, que logo se transformou num dos maiores fenômenos culturais do país. Vai subir ninguém! Hoje, Eu assisti recentemente Tropa de Elite, nunca tinha assistido. Eu tinha visto algumas cenas, mas nunca tinha visto. vamos mergulhar fundo nesse ícone O do filme. cinema nacional, conhecendo seus bastidores, detalhes, curiosidades e repercussão em todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Tropa de Elite. Esse vídeo vai além de uma simples análise. É quase um mini documentário, reunindo entrevistas e curiosidades para te dar uma visão completa de como foi construído esse baita sucesso. Muito obrigado, senhor. E você sabe, quer rir? Tem que fazer rir. Então deixa o like e vamos para o vídeo. Não, pai, aquela cena ali, o cara tinha ficado. Ele tava 4 anos sem tirar férias. Aí ele foi lá pedir férias, né? Só que aí o cara queria ser pago pra poder liberar as férias pra ele. Aí ele é punido. Depois disso aí, ele muda de setor, enfim. O meu Brasil é um país tropical. Os créditos de abertura espelham Cidade de Deus, ambos com cortes rápidos, um ao som de funk carioca e o outro um samba. Ambos foram editados por Daniel Rezende, que imprime o estilo marcante dele desde os primeiros minutos. Tá vendo aí, cara? Tá pegando aí, cara? Assim como Cidade de Deus, Tropa de Elite começa com eventos no meio da trama, deixando o espectador se perguntando como a história chegou até aqui. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Esse diálogo é tão icônico que seria referenciado em Elysium. Não, pai! It's going up there. A música do Tijuana cai como uma luva, mas nem deveria estar no filme. Toda vez que eu levava pro Rezende, pro Dani, ele dizia que a música era muito igual ao roteiro do filme. Isso poderia transformar o filme num videoclipe. E tinha lá uma estagiária na ilha de edição. A menina colocou a música lá e o Zé Padilha viu, gostou, falou, vai ficar essa p aí. Corta para 6 meses antes, respondendo de onde vêm as armas de guerra que o Nascimento comentou no início do filme. É só nego de R15, Pistol-Uzi, HK e por aí vai. Veja só, as armas vêm da própria PM. Nascimento e seu parceiro observam a situação na mesma posição que Neto e Matias na cena anterior. Espelhar as cenas, colocando Matias no mesmo posto do Nascimento, pode ser uma pista do que veremos no final. Matias tomando o lugar do capitão. Ah, rapaz, essa cena é massa demais. É a cena preferida do Tropa de Elite. Somente o Nascimento narrando, falando assim. O baiano era meu, o baiano já era meu. Agora eu precisava resolver o coração do Matias. Aí minha missão tava cumprida. Aí tem um amigo meu que ele gosta de ver filme também. Também não, né? Porque eu não sou muito de ver filme, não, mas ele adora ver filme. Aí falei pra ele assim, cara, pra mim, a essência dessa cena é resolver o coração do Matias. Porque quem matou o melhor amigo do Matias foi o baiano. Agora o Nascimento precisava resolver isso. Você vai matar o baiano. Capitão Nascimento. A montagem inicial destaca a dualidade dos membros do BOPE. Enquanto o Nascimento coordena uma operação, ele acompanha o ultrassom do Dá filho. pra ouvir o coração dele aí? Bota aí pra escutar. Sua ausência no exame demonstra o quanto precisa sacrificar pelo BOPE. Então, depois de ordenar a execução, Senta o dedo nessa porra. chega em casa e faz carinho na barriga da esposa. Estabelece o dilema do capitão, entre a morte e a nova vida que se aproxima. Um tema forte do filme, que também apresenta ao espectador a humanidade por trás da farda do BOPE. O sobrenome Nascimento reflete bem o medo do personagem de morrer, diante ao nascimento do filho. Meu filho vai nascer! Dilema esse Boa! inspirado na vida de Rodrigo Pimentel, co-roteirista do Ele começa a ficar meio doido, assim, tipo assim, eu não queria morrer à toa. No meio do filme lá, ele. Pô, eu tô indo fazer essa missão aqui na favela, uma coisa boba. Não era pra eu estar aqui, não é pra esses caras estar aqui, mas por causa do chefe lá, a gente tá aqui, eu não quero morrer à toa. Ele começa a ficar, me dar uma paranoia nele. Tem uma que ele deve até pra psiquiatra lá. filme e agente do BOPE. Realmente, meu filho nasceu, eu estava numa operação policial. Algumas coisas ali não aconteceram comigo, mas aconteceram com um colega. Curiosamente, o nome foi pego de Sandro Nascimento, do ônibus 174, O nome dele é Sandro Nascimento. Nós ficamos com esse nome na cabeça, né? assunto do documentário do Padilha. Em ônibus 174, Padilha tenta expor como o Estado cria um bandido. Tenho vontade de Em Tropa ver. Elite, sua intenção original parece ser mostrar como este mesmo Estado cria um policial violento para deter este bandido. O medo de morrer faz a esposa pressioná-lo para deixar a corporação, mas Nascimento leva o BOPE muito a sério e precisa encontrar alguém à sua altura. Seguimos então os prováveis substitutos, Neto e Matias. Sangue novo na corporação. Neto é alocado na oficina, um lugar que mais parece um ferro velho, enquanto Matias é designado para trabalhar no escritório. Matias, que foi baseado num oficial real do BOPE, Existe um oficial na PM que não morreu, chamado Batista. E o Ramiro, na verdade, foi o personagem do Batista. ele simboliza a justiça e a integridade, um jovem negro que conquistou seu lugar no curso de Direito. Sua sala deixa claro, ele é uma exceção. Ele é apresentado como um jovem idealista e inocente, crendo que policiais e advogados têm a mesma missão, defender a lei. Isso torna o arco do personagem ainda mais impactante. E não. É porque também eu falei, não tem, só que o. Os advogados tem advogado que protege bandido, né? Literalmente protege bandido, né? Entra em causa do bandido.
Polêmico. Quando ao final passa por cima de seus princípios, pega uma 12 e estoura a cara do bandido, representando que o sistema venceu. No quadro da sala estão títulos de livros que conversam com o filme. Vigiar e Punir é uma análise da evolução do sistema penal e as técnicas de vigilância e disciplina, desde a execução pública até as prisões modernas. A Genealogia da Moral, de Nietzsche, questiona valores morais tradicionais e as concepções de bem e mal, junto com o capitalismo e esquizofrenia, uma crítica ao uso do poder e da violência pelo Estado para manter a ordem. Tô falando sério. Turano em guerra, o Papa vai dormir em cima do morro? O plano de fundo do filme é a visita do Papa ao Rio de Janeiro, que decide ficar na casa do arcebispo no Morro do Turano, para estar mais perto dos necessitados. Antes de sua chegada, o Bop é encarregado de pacificar o morro. Enquanto isso, Matias visita a comunidade para fazer um trabalho de aula. Desculpa ter feito isso. Corte estranho pra caramba. Por outro lado, essa liberdade se tornou quase uma marca do Daniel Rezende em Cidade de Deus. Eu acho que tá bacanésimo, né? Eu acho que tá ótimo. República das Peraí, Bananas. esse cara aqui é o molequinho aqui? Daniel Rezende em Caraca, é ele? Ou não é? Cidade de Deus. Eu acho que tá bacanésimo, né? Eu acho que tá ótimo. República das Bananas. Uma crítica a países politicamente instáveis, submissos a um país rico e com um governante corrompido e opressor, cheio de críticas ao sistema, mas vende droga na escola. Um retrato da hipocrisia que irrita o Nascimento. O que me fode é o sujeito que nasce com oportunidade e termina entrando nessa vida. Qual maior contradição do que um estudante de direito que financia a violência comprando droga de traficante? Não existe maconha no Brasil que não seja vendida por um assassino. No final vou falar sobre as críticas do filme comprando droga de traficante. Não existe maconha no Brasil que não seja vendida por um assassino. No final vou falar sobre as críticas do filme e a repercussão polêmica. E como veremos, não há inocentes. Subir tranquilo, sacou? A galera aqui no morro tem consciência social. Adiante ele experimenta essa consciência social. Num gesto de empatia, André descobre que um garoto da comunidade não estuda porque não enxerga direito e se compromete a dar um óculos pra ele. Embutido aí está uma crítica de que essa galerinha não presta real atenção nos moradores. Vocês nunca prestaram atenção no Ah, o Matias falou isso aí, eu pensei assim, mas será mesmo? Mas eles estão lá? Como é que eles estão lá e como é que não presta atenção no moleque? Tem a ONG, tem as paradas lá, parece que... Olha pra você ver que louco, né? Realmente não... moleque. A maioria está ali para fazer média. O Bop começa as operações para garantir o sono do Papa. A estratégia parece a mesma que estavam traçando há umas cenas atrás. Bom, vou fazer um tour aqui agora, numa das maiores empresas da América Latina. Interessante como o Nascimento é enquadrado junto ao lema Ordem e Progresso. No que parece a visão dos produtores, contrasta com o caos e a falta de justiça que dominam o filme. Bota a cara. Caraca, o capitão colocando a cabeça do estudante no buraco de bala é visceral. Você que financia essa merda. Esse chute tem história. Eu não combinei aquilo com o Wagner. Ele não me disse que ia dar um chute, que eu ia vir pro chute. Ele deu o chute e eu tava plugado. Depois de liberar o fogueteiro, a mãe do jovem procura Nascimento. Pediu o direito de poder enterrar o meu filho. Cara, essa cena, ela é muito forte. Desesperada para encontrar e enterrar o corpo do filho. Essa situação é inspirada em fatos reais. A mãe foi no BOP, ó, meu filho é bandido, é vagabundo e foi assassinado pelo tráfico, mas o tráfico matou meu filho em função de uma operação de vocês. Mostra o lado humano do Nascimento, revelando as duras consequências das suas decisões. Essa cena é um ponto na trama de inflexão, onde você passa a achar o Wagner Moura gente boa. Enquanto isso, Neto começa a entender. Sim. Inclusive, tem uma hora lá que o Capitão Nascimento fala assim, não, vamos lá entrar na favela lá. Ele doidão assim, vamos pegar o corpo do moleque. Só que aí eu não sei o que acontece depois, eu não sei se eu perdi essa cena, sei lá, mas... E aí, consegue pegar o corpo do menino ou não? Entender como as coisas funcionam no batalhão e decide desviar o arrego do jogo do bicho do coronel para consertar as viaturas quebradas. Isso revela como a corrupção começa, primeiro para uma causa nobre, mas que pode facilmente escalar para benefício O próprio. coronel vai fazer o quê? Chamar a polícia? O coronel suspeita que Matias e Neto agiram sob ordens de Fábio e se vinga. Matias é mandado para a cozinha. Neto continua preso na oficina. E quanto a Fábio, o que você acha? Acho que eles vão passar, né? Neto não pensa duas vezes. Leva Matias para tentar salvar Fábio. Mais uma noite aí, né? O Mumuzinho tá errado. Esse cara não é o Oliveira. Esse é o Oliveira. Pelo visto, ainda não aprendeu a ler. Só sei ler só as figuras. E chegamos à cena inicial. Neto, afobado, acha que Mumuzinho tá armado e dispara. No meio da confusão, Oliveira pede ajuda ao coronel, Fala, Oliveira. que ironicamente está ouvindo o rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Essa tranquilidade contrasta bastante com o que vemos aqui. O coronel, sem saída, chama o Bop. Enquanto isso, Nascimento tá torturando geral para encontrar o corpo do fogueteiro. Bota na conta do papo. O agente se abaixa na linha de tiro para que o disparo não pareça uma execução. Um detalhe tático revelado pelo próprio Rodrigo Pimentel. Se você mata alguém executado de cima, fica o tiro na diagonal. Então, se você for executar alguém, você ajoelha e atira na mesma direção. E a perícia não aponta como execução. É neste caos que Nascimento encontra Neto e Matias, despertando neles o interesse em se juntar ao Bop. Como é que eu posso conhecer a unidade de vocês? O treinamento, que transforma recrutas em máquinas de cumprir ordens, lembra bastante
Elefante Nascido para Matar, de Stanley Kubrick. Parece que os cineastas tiveram a mesma intenção, mostrar a rigidez do processo e como ele pode desumanizar os indivíduos. Então existe um filme assim, parecido com Tropa de Elite, nessa pegada mais ou menos, mais seca e violenta lá fora. Pois não, meu senhor. 05 está dormindo. Entregar uma granada pro recruta só pode ser mentira, né? Não. Aquela cena da granada que o cara puxa o pino, aquilo é absolutamente verdade. Você colocava o aluno ali pra ter aula, né? Aí o aluno começava a fechar o olho, aí tu dava uma granada pra ele com luva de estilhaço, de verdade mesmo, né? Puxava o pino. Se o senhor vomitar na comida dos seus colegas, os seus colegas vão ter que comer essa vomitada. A cena do 02 vomitando não estava no roteiro original. Surgiu da experiência real dos atores durante o treinamento preparatório, onde o almoço foi servido desta mesma maneira. E o Miller falou, não vou comer essa porra, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Daqui a pouco o Miller vai lá e come e começa a passar mal. A ideia foi tão boa, vamos colocar essa porra no filme. Seu animal. Nossa, isso lembra muito o ambiente onde fui criado. Quem pedia pra sair tinha sua última dose de humilhação, sepultando seu cap. E o Azevedo escolheu o substituto dele primeiro. Taxi Driver. Ótima transição. Fatiou. Passou. Container Tio, passou. Eu lembro quando eu era mais novo. Eu tenho um amigo, né? Eu considero um irmão. Gosto muito, muito, muito dele. Amigo de infância. E aí, acho que ele gostava de assistir Tropa de Elite, assim. Ele tem uns irmãos mais velhos, né? Então, um homem normal, assistir coisas de ação, aventura, né? Acho que eles assistiam Tropa de Elite, tinham um costume. E aí, Tropa de Elite é uma máquina, assim, de várias cenas engraçadas que você fica repetindo, né? Vários memes. Aí esse meu amigo, quando a gente jogava muito Super Nintendo, só que no computador, né, no emulador. Aí, tava nós dois lá no jogo, assim, tipo, tentando passar as fases, trabalhando em equipe, aí ele, Fatiou passou. Aí o Fatiou passou, o que é isso? É Tropa de Elite. Eu não entendi, né? Tipo assim, fatiou, passou, fatiou, passou, fatiou. Agora, depois de muitos anos, isso aí, tipo, eu tinha uns 13 anos, é mais de 10 anos atrás, eu tenho 25. Então, X faz tempo, viu? São as vielas da favela. Preste atenção neste corte, escondido entre o treinamento e a ação real. Muito bom. Finalmente o teste de campo, e Neto revela sua impulsividade, uma característica que coloca a equipe em risco. Você é moleque. O diálogo icônico foi improvisado por Wagner Moura, que recebeu apenas a instrução de repreender Neto. Não fala nada, é bom, faz assim. Enquanto o Nascimento dá aulas no curso, em casa, ele aprende a ser pai, com medo de perder o marido. Sua esposa insiste para que ele mantenha Neto na equipe, e Nascimento concorda. Logo, Baiano descobre que Matias é PM. Inclusive, parece que isso foi um erro manter o Neto na equipe, né? Ou não. Porque depois o Nascimento fala assim, eu não devia, mesmo sabendo que eu não devia escutar a minha esposa, eu escutei ela. Aí parece que ele escutou e fez realmente o que ela falou pra ele fazer. Depois ele fala assim, quem manda nessa casa aqui sou eu. Você não abre a boca pra falar do meu trabalho. Então, tipo assim, parece que o conselho dela não foi bom. Pelo que eu entendi, né? E arma uma emboscada na subida do morro, mas nesse dia, Matias tinha uma entrevista de emprego, e é Neto quem acaba levando o tiro pelas costas, que é a mesma maneira que Matias morrerá no... Cara, olha! Nossa, boa conexão. Cara, acho que o Matias, ele queria, por dois motivos, ele perdeu o amigo dele de infância, e foi no lugar dele, porque era pro Matias estar lá no lugar do Neto. Era pro Matias ser assassinado, ou seja, eram dois motivos. Assim, poxa, o cara morreu no meu lugar, e ainda, não foi um cara qualquer, foi o meu amigo de infância. 2. Ciente das consequências de matar um membro do BOP, Baiano passa geral da ONG, que levou o Matias no morro. A cena do micro-ondas, que é o nome dessa técnica de execução real, cheia de consciência social, foi realizado com um truque de perspectiva, colocando o ator atrás dos pneus, unindo a cena de um boneco super realista. No funeral de Neto, Capitão Nascimento cobre a bandeira do Brasil com a do BOP. Normalmente, a bandeira nacional homenageia o sacrifício do soldado pelo país. Na minha interpretação, ao colocar a bandeira do BOP por cima, Nascimento sugere que o verdadeiro sacrifício de Neto foi pela corporação, não pelo país, colocando a unidade acima de tudo, como ele mesmo faz. Curiosamente, o funeral de Matias no segundo filme reflete essa cena, mas com bandeiras invertidas. Só vou dizer se você me prometer que não vão fazer mal pra ela. Então a ex-namorada de Matias revela a localização da mulher do Baiano. Tem um detalhe Se você prometer que não vai fazer nada de mal pra ela, aí eles aí. dessa cena, que não aparece em tela. Colocaram uma almofada embaixo do joelho de Rose. Aí um policial que tava assistindo a cena falou, opa, tá tudo errado. Bota uma almofada no chão, porque o joelho dela vai ficar marcado, e lá na hora que ela chegar na frente do delegado, ela vai ter a marca. Quando o policial falou isso, o Wagner ficou olhando pro policial assim, né? Desesperado para encontrar um substituto adequado, Nascimento aproveita a morte de Neto para endurecer Matias, retirando sua humanidade gradualmente. Ninguém faz passeata quando morre policial. Acompanhamos essa transformação, começando quando confronta os playboys da universidade, dando uma surra no gurizão que dedurou ele para o Baiano. Cara, olha esse bastidor.
não precisou nem adicionar som de soco. Foi pancadaria real. Cada vez mais parecido com o Nascimento. O Bob é tão persuasivo que conseguiu fazer o garoto falar apenas ameaçando fazer ele varrer a laje. Veja só. Nascimento passa a arma para Matias, simbolizando a passagem de bastão. E assim a transformação de Matias está completa. Um final pesado e arrepiante. Antes da parte que considero mais interessante, que é a repercussão do filme, vamos conhecer algumas curiosidades. No penúltimo dia de filmagem, a equipe experimentou um pouco dessa criminalidade. As armas do filme foram roubadas. Levaram essas armas e levaram com o pessoal da equipe dentro. E pra vocês terem ideia do nível da pirataria de Tropa de Elite, o ministro da Cultura da época, Gilberto Gil, organizou uma sessão privada para assistir Tropa de Elite pirata. Mais cultura. E adivinha quem chegou bem na hora? Ninguém mais, ninguém menos do que o diretor do Padilha. filme. Gilberto Gil, lembra disso? Ministro da Cultura. Dentro da casa dele tinha um CD pirata do meu filme. O ministro da Cultura que vê filme pirata tem que sacanear. Não dá pra aliviar. Sandro Rocha, que interpreta o miliciano no segundo filme e aparece brevemente neste, Quem quer rir, tem que fazer rir. trabalhou anteriormente com Rodrigo Pimentel. Eu trabalhei com ele era motorista do carro do malote do Banco Santander, né? Curiosamente, Baiano foi baseado em uma pessoa real. O Baiano foi um bandido que matou um policial do BOP com um tiro de fuzil e realmente nós prendemos a irmã dele pra chegar até ele. A irmã dele falou onde ele tava e depois ele foi preso. E como você já deve saber, o narrador e protagonista deveria ser Matias, e não Nascimento. O roteiro tem um cara que narra o filme inteiro e a montagem tem outro cara que narra. Mostrando a jornada de um novato idealista, com boas intenções, e um policial moldado pelo sistema. Eu atribuo isso muito ao carisma do Wagner Moura e o talento dele como ator, o cara é realmente fantástico. Muito obrigado. Ele fez o Capitão Nascimento crescer de tal maneira que ele tinha um personagem robô. Cara, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico, porque o Wagner Moura, cara, ele é um cara tranquilo, sabe? Sim, ele não fala alto, ele é um cara tranquilo, um cara sossegado. Você vê aquela máquina. É impressionante. Cara, absurdo, cara. Boa história pra ele. O filme foi gravado como um documentário. Como é que é a câmera de um documentário? É uma câmera que não sabe pra onde as coisas estão indo, mas que tenta acertar as coisas. Os atores passaram por um treinamento de várias semanas, o mais próximo do treinamento real. Que tenta acertar as coisas. Os atores passaram por um treinamento de várias semanas, o mais próximo do treinamento real do BOP. Eu chamei o BOP e os policiais do BOP pra dar essa dimensão. Wagner Moura até perdeu a cabeça. Quebrou o nariz de um cara do BOP, né, velho? Pressão física e psicológica dele, no final esse cara explodiu, quebrou meu nariz com um cruzado de direita, cara. Tem foto com o Wagner Moura, meu nariz quebrado e a mão dele machucada. Tropa de Elite recebeu muitas críticas por supostamente enaltecer a violência policial. O filme se tornou famoso por ser um tiro que saiu pela culatra. Queriam fazer um filme contra a polícia e acabaram despertando um amor pela polícia. Nunca foi isso. Parte do público viu como uma tentativa de José Padilha criticar os métodos do BOP, mas acabou sendo aplaudido pelo público, que viu nesses métodos uma solução. Tem muita gente vê no filme, vê o filme como uma defesa dos métodos do BOP. A qualidade do filme é não impor uma visão. O filme em si mostra uma realidade. O espectador faz o que quiser com ela e tira suas próprias conclusões, independente das intenções dos criadores. A ideia era inserir o espectador, colocar o espectador dentro da realidade da polícia do Rio de Janeiro, sobre a ótica de um policial violento, sem emitir opinião moral. Olha, ele tá aí, ele existe. Você vai viver essa realidade, você vai concluir o que você quiser concluir. O filme é o filme. O que existe é uma vontade de parte do público de encaixar direcionamento político em tudo. O que você acha que uma sociedade cansada de apanhar de bandido concluiu? Basta um pouco de empatia para entender. Se você sofre com a violência dos bandidos, familiares, amigos sendo mortos, provavelmente verá no filme uma forma de vingança pessoal, mesmo que isso ultrapasse os limites morais. Isso é representado pelo personagem Matias, que está vingando a morte do amigo de infância. O filme também foi acusado de glorificar a tortura, embora essa fosse uma das críticas de Padilha. Eu mostro a tortura em primeiro plano, eu não preciso dizer que isso é ruim. A tortura é naturalmente ruim. Mas Padilha não generaliza. Veja que existe outro agente que discorda dos métodos. Não concordo com tortura, capitão. Mas Tropa de Elite tocou numa ferida muito delicada. De onde vem o dinheiro que financia toda essa violência? Eu sempre me pergunto quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboy enrolar um baseado. Padilha e Pimentel retratam a hipocrisia da classe média, que financia o tráfico, enquanto critica a violência policial. Do pacifismo do maconheiro, participar de uma marcha pela paz. Meia hora depois você tá no pilotismo lá da CUP no Rio de Janeiro comprando maconha. Não existe maconha no Brasil que não seja vendida por um assassino. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa, não. É o que acontece nessa cena, onde ouvem Shiny Happy People, enquanto consomem droga. Falei, Zé, eu fui pra uma festa de faculdade e tava tocando essa música Shiny Happy People, a molecada fumando maconha. Eu falei, porra, que moleque sem noção, sabe? As pessoas morrem por causa dessa merda e Shiny Happy People. Aquilo me deu uma raiva, sabe? O filme começa com a frase: usualmente, não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação na qual ela se encontra.
Isso resume a mensagem do filme. Não julgue. A realidade pode moldar tanto o bem quanto o mal. E de acordo com os criadores, Tropa de Elite também destaca outros problemas: a baixa remuneração dos policiais, faca na caveira e nada na carteira. E a corrupção que se infiltra lentamente. Ao final, é a representação da realidade. Seres humanos tentando sobreviver numa sociedade corrupta e quebrada. E ver seres humanos reduzidos a isso é somente triste. Busquei manter a neutralidade nessa análise, explorando profundamente as intenções dos criadores por trás de Tropa de Elite. Por isso incluí trechos de entrevistas, para reforçar os pontos abordados. Cresci no morro, mas nada que se compare ao que é mostrado no filme. Tentar entender isso é um baita exercício de empatia. E ainda assim, eu sei que não chega nem perto do que é viver isso na pele. Então se você discordar de alguma coisa, ou quiser acrescentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Não tenho vaidade quanto a isso. E se o vídeo soou crítico, é porque o filme é crítico. Não é minha intenção ditar regras, certo, errado ou lacração, e sim explorar a visão do filme. Confira também nossa análise de Cidade de Deus. E diz aí, qual outro... Agora eu vou ver Cidade de Deus. O Senhor está fazendo seus espectadores muito felizes, Senhor. Muito obrigado. Caramba, eu esperava por esse vídeo. Sempre bom prestigiar um dos melhores filmes do Brasil. Satisfação aspira Aniele. Fico na espera pela análise da sequência. Grande abraço aqui do Cabo Verde. De Cabo Verde.